Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como pregar zíper com uma aba em saia. É bem simples e fácil de pregar. Então vamos juntos comigo aprender? O zíper que vou usar é um zíper social comum de 20 centímetros. Então, para pregar o zíper na saia, eu vou fechar a parte das costas e vou deixar essa abertura para o zíper. Já tirei a medida do zíper e vou fechar até próximo da fenda. Vou iniciar costurando aqui no final do acabamento do zíper. Marquei com um giz, fiz uma marcação também de 2,5 cm aonde eu vou passar a costura. Iniciei costurando bem em cima da marcação do final do zíper. Arrematei o início da costura, juntei bem as duas partes e continuei costurando. Fiz essa costura na largura de 2,5 cm para fazer o acabamento. Como essa saia vai ter uma fenda transpassada, então eu deixei essa sobra de tecido para fazer o acabamento da fenda. Ao iniciar pregando o zíper, preguei ele do lado esquerdo da parte das costas, com o direito do zíper virado para o direito do tecido da saia. Então eu abri o zíper e iniciei costurando pela parte da cintura. Ao pregar o zíper na parte das costas da saia, eu preguei ele bem do lado da costura da overlock. Finalizei a costura ao lado do acabamento do zíper. Deixei essa sobra do zíper para fazer o acabamento. Como a saia vai ter uma fenda, então eu vou fazer um pique, um corte ali do lado, embaixo do zíper. E vou deixar também essa sobra de tecido para fazer o acabamento do zíper, para ele não aparecer do lado direito da peça. Para pespontar esse lado do zíper, tirei o calcador original da máquina e coloquei um calcador para zíper do lado direito, para fazer o acabamento, o pesponto por cima. Antes de fazer o pesponto, prendi com alfinetes. Coloquei um na parte inferior do zíper, e um no meio e o outro na parte superior. Ao colocar os alfinetes, encostei o tecido bem do lado do zíper. Ao iniciar a costura, abri o zíper e iniciei costurando pela parte superior. Com o calcador de zíper do lado direito já colocado na máquina, iniciei costurando. Coloquei ele bem por cima da beirada do tecido, para não ficar uma costura muito larga. Finalizei a costura bem próximo do acabamento do zíper. Tirei o alfinete e continuei costurando. Arrematei a costura no final, para depois fazer o acabamento com um corte no tecido. Então, tirei o restante dos alfinetes e fechei o final do zíper. A aba vai ficar por cima do zíper, então ela vai ficar assim. Já deixei essa sobra de 2,5 cm para fazer esse acabamento. Então ele vai ficar transpassado e não vai aparecer o zíper do lado direito da peça. Para fazer a aba, ela vai ficar na mesma direção da fenda, o lado direito por cima do esquerdo. Então, com uma tesoura, eu fiz um pique aqui embaixo do zíper. Onde ficou essa sobra, levantei o restante do zíper e fiz um pique ali até próximo da dobra. Não cortei tudo. E depois, na hora de fazer o acabamento, ele vai ficar por baixo do zíper e não vai aparecer. Então, para fazer esse acabamento, eu troquei, tirei o calcador de zíper da máquina e coloquei o calcador original. O zíper vai ficar assim por cima desse corte, vai ficar embutido por baixo. Então, agora eu posso costurar o zíper inteiro. Vou pregar ele desde baixo, por cima do pique. Ao pregar esse lado, deixei uma sobra da costura da overlock. Com o zíper fechado, costurei quase até no final. Depois abri o zíper e continuei costurando, arrematando o final da costura. Após pregar esse lado do zíper, é só prender com alfinetes e costurar por cima, para fazer o acabamento da aba. Com o zíper fechado e a parte das costas virada do lado direito, então a aba vai ser virada para o lado esquerdo da parte das costas. Como esse tecido é uma lã, então eu passei a ferro para fazer a dobra do tecido. Então, eu prendi com um alfinete só na parte da aba primeiro, coloquei um na parte superior e outro no meio. Depois de prender com esses dois alfinetes, coloquei um segundo do lado do outro, prendendo também o zíper. O segundo do mesmo jeito, prendi outro alfinete com o zíper junto. Para finalizar, coloquei um terceiro no final do zíper. Fiz também um risco por cima da aba,
para depois passar a costura por cima. Após fazer essas marcações, é só costurar o zíper. Para fazer a costura, eu tirei o primeiro alfinete da parte superior do zíper. Abri o zíper e com o calcador original da máquina iniciei costurando. A costura vai ficar bem por cima do zíper. Então, arrematei o início da costura e depois tirei o segundo alfinete e continuei costurando. Tirei o último alfinete e fiz a costura por cima do risco. Fechei o zíper novamente e finalizei a costura em cima do traço marcado. Fiz o acabamento arrematando a costura. Ao finalizar a costura, esse é o resultado do zíper com aba. Como esse tecido é um tecido em lã, então é melhor colocar o zíper comum, e fazer com aba. Você também pode fazer a aba virada para o lado direito. Esse aqui já foi feito para o lado esquerdo. Finalizando a costura, esse é o resultado. O zíper ficou perfeito, ele ficou com um bom transpasse. Não vai aparecer o zíper do lado direito. Eu espero que vocês gostem e se gostaram, curtam e compartilhem e até o próximo vídeo.